amigos da Fraternidade Terceiro Milênio. Esperamos que todos estejam bem na graça de Deus, o nosso Criador. Chegou o mês de outubro de 2020. Passou tão rápido, não é mesmo? Mas é gratificante passar para informar que estamos preparando carinhosamente palestra externa neste mês de outubro para homenagear, saudar o codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec. Queremos ler para vocês o prefácio que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Nesta preparação de palestra externa de outubro que é considerado o mês espírita, em que as casas espíritas, os espíritas se unem na realização, no intercâmbio de palestra sobre o codificador da doutrina. Nós aproveitamos a oportunidade para convidar a Júlia Nezu. Júlia, que é presidente da USE, União das Sociedades Espíritas, para nos falar um pouco sobre Allan Kardec. Eu sou a Júlia Nezu, presidente da USE Regional de São Paulo, que é um órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje nós queremos fazer uma homenagem a Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Allan Kardec, o seu nome verdadeiro, o seu nome de batismo, o nome de nascimento, da sua certidão de nascimento, era Denizar Hippolyte Léon Rivail, e ele ficou conhecido com o nome de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e na cidade de Lyon, na França. Ele era filho de família lionesa, católica, nobre de tradição, inclusive. Kardec, ele foi discípulo de Pestalozzi, conviveu com Pestalozzi, estudou no castelo de Yverdon, onde Pestalozzi era o professor. Foi nessa atmosfera inspiradora e pacífica deste velho castelo que Rivail conviveu com seu educador durante 8 anos, preparando-se para o magistério. Dele absorveu a bondade, a sabedoria proveniente de seu espírito superior
cujo coração grandioso abrigava com carinho o afeto das crianças, que podiam ser ricas ou pobres, Pestalozzi abraçava e cuidava de todas as crianças e as educava. Professor Rivaio falava corretamente o inglês, o alemão, o holandês, o espanhol, o italiano e era também um grande conhecedor do grego e do latim. Com 2 anos de estudo no Instituto com Pestalozzi, aos 14 anos de idade, o Rivaio, ainda adolescente, já lecionava para alguns de seus colegas em classes a ele confiadas por Pestalozzi. Ele era um dedicado aluno e em diversas disciplinas ele se destacava. Adquiriu conhecimentos em diversas matérias, inclusive em medicina, tanto que algumas pessoas acham que ele era médico, mas ele não era médico, ele era educador, pedagogo, professor, é o que ele fez a sua vida inteira. Ainda em Yverdon, aos 19 anos de idade, ele se interessou pelo estudo do magnetismo, na época catalisador do interesse dos sábios e médicos da França e também de outros países. O Rivaio, já moço, recebeu toda a confiança de seu mestre, Pestalozzi, tornando-se o seu discípulo predileto. Todas as vezes que Pestalozzi se ausentava do instituto, o jovem Kardec, que na época era Rivaio ou Dedizar, ele assumia a coordenação e ajudava a lecionar, as várias matérias ali no Instituto de Yverdon. E aos 20 anos de idade, Kardec, em 1824, já morando na capital francesa, em Paris, ele começa a publicar suas primeiras obras, não de espiritismo, mas na área da educação. Então, na área da educação, ele começou publicando a aritmética do 1º grau e um curso teórico e prático de aritmética. E assim sucederam-se muitos livros que ficaram muito conhecidos na França e eram utilizados inclusive nas escolas públicas e particulares da França. Até 1849, o professor Rivaio já tinha publicado pelo menos uns 10 a 12 livros didáticos, Entre eles a gente pode citar, só a título de curiosidade, o curso prático e teórico de aritmética que eu já falei, a gramática clássica da língua francesa, soluções racionais de perguntas e problemas de aritmética e geometria, enfim, muitos livros que ele publicou no campo da educação. Aos 27 anos, ele se casa no dia 6 de fevereiro de 1832 com a dona Amélie Gabrielle Boudet, que também era professora. Ela lecionava Letras e Belas Artes no Instituto Educacional Técnico que Kardec fundou, então, como professor que era. A dona Amélie, ela ficou muito conhecida também, porque não só como esposa de Kardec ajudava e apoiava o Kardec nas suas atividades dentro do espiritismo, como também com o falecimento de Kardec, ela deu continuidade à expansão do espiritismo na medida de suas possibilidades, Kardec, quando ele editou o primeiro livro dos Espíritos, que era o primeiro livro da codificação, no dia 18 de abril de 1857, nós consideramos o marco do início do Espiritismo no mundo, com a publicação desse livro. E aí, Kardec também publicou outros livros da codificação, que era o Livro dos Médiuns, em 1861,
O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865, a Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Mas nós não podemos esquecer da Revista Espírita, que foram 12 anos de publicações mensais essa revista, que depois foram fechadas em forma de livro, e nós conhecemos a Revista Espírita então em 12 volumes. Mas além desses livros da codificação, Kardec publicou muitos outros livros, são quase 30 livros que ele publicou, né? O que é o Espiritismo, é muito conhecido no nosso meio, Obras Póstumas, que foi um livro que fechou algumas publicações que ele deixara ainda na sua mesa de trabalho, e foi publicado em 1890, e a Revista Espírita, que eu já me referi. Ele começou a publicar a revista a partir do 1º de janeiro de 1858. Nós podemos dizer que os livros da codificação são, né, o livro dos Espíritos é o livro principal, é a coluna mestra do Espiritismo. Aí o capítulo primeiro, ou o livro primeiro do livro dos Espíritos, ele está desdobrado no livro, na Gênese. A segunda parte do livro, ou segunda capítulo do livro dos Espíritos, está desdobrado, detalhado no livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis morais, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E finalmente a última parte do livro dos Espíritos, que é exatamente a justiça divina, né, as esperanças e as consolações, nós vamos encontrar no livro o detalhamento, no livro O Céu e o Inferno. Então esses são os livros da codificação. E como nós estamos comemorando o ano, mais um nascimento de Kardec, completando, portanto, 216 anos, né, do seu nascimento, porque ele nasceu em 1804. Então, com essas palavras e lembrando Kardec, nós fazemos uma singela homenagem ao nosso codificador, Allan Kardec, mas também conhecido, né, o seu nome civil, como eu já disse para vocês, o Kardec se chamava Denizar Hippolyte Léon Rivail. Muita paz a todos, um grande abraço.